Olá, queridos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Meu nome é Pastor Jardel e eu quero falar com você sobre as 3 doutrinas do Apocalipse que estão se cumprindo nesse tempo e que a gente precisa estar em alerta, porque uma grande parte de nós, homens e mulheres de Deus, estamos inseridos nessas doutrinas. E às vezes a gente está inserido nessas doutrinas sem saber, sem conhecer por quê, por falta de revelação. São elas as doutrinas dos Nicolaítas, descrito por Jesus no Apocalipse capítulo 2, no verso 6, a primeira carta à igreja de Éfeso. A doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão, a terceira carta à igreja de Pérgamo, no Apocalipse capítulo 2, verso 14. E a doutrina de Jezabel, que é descrito na quarta carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse capítulo 2, no verso 20. O que são essas 3 doutrinas? O que isso tem a ver com o nosso tempo? Por que elas estão no livro do Apocalipse? Se as cartas foram escritas às igrejas da Ásia há 2000 anos atrás. Toda a obra do Apocalipse, irmãos, toda a escrita do Apocalipse, foi escrita para esse tempo. E essas 7 igrejas, elas remetem às características de 7 padrões de igreja nos tempos de hoje. E os piores padrões, os mais perigosos que Jesus repreendeu e avisou e alertou, é aquelas que se enquadram em doutrinas de Nicolaítas, Balaão e doutrina de Jezabel. As 3 vão se encaixar em uma só coisa, no espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? Espírito de controle, manipulação, narcisista, tá? Espírito de mentira e engano. E aonde que estão esses espíritos? Ah, não, tá lá no terreiro, tá lá no centro, tá lá no... Não, tá dentro da igreja. Esses espíritos, eles não estão no mundo, eles estão dentro da igreja. Para que o diabo vai lutar e trabalhar para quem está no mundo, se quem está no mundo já é dele? Ele vai trabalhar contra quem está dentro da igreja, para tirar dentro da igreja, enganar, usurpar e levar para o inferno. É muito simples. O diabo vai atacar quem está no mundo, ele vai atacar quem está na igreja. Eu quero falar dessas 3 doutrinas, começando aqui por essa doutrina de Nicolaítas, que são homens que vivem de tradições. Homens que pregam tradições, homens que pregam costumes, homens que pregam por dinheiro também, mas na sua maioria eles são tradicionais, costumeiros, né? Tradicionais, é aquele negócio de espírito de religiosidade. Se você não usar roupa X, você não é crente e você não vai para o céu. Se você não usar roupa fulano de tal, terno, né? Terno, saia, essas coisas. Isso tudo é doutrina de engano. Isso é doutrina de Nicolaítas. O Senhor não olha para essas coisas. O Senhor não se impressiona. Deus não se impressiona com isso. O maior erro nosso é achar que impressiona Deus como que a gente veste. Pela quantidade de orações que nós fazemos. A gente não impressiona Deus com nada disso. E uma grande mentira do diabo é dizer que esse tipo de costumes e tradições e doutrinas criadas por homens agrada a Deus. É a maior mentira do diabo. E outra, o diabo usa a Bíblia, muitas vezes o inimigo usa a Bíblia para enganar o crente. É por isso que crente, ele tem que ter relacionamento com Deus, quarto de oração. Crente que não tem relacionamento com Deus, ele é enganado. Crente que conhece muita Bíblia, mas tem pouca oração, crente vai ser enganado com a Bíblia na mão. O inimigo vai usar trechos da Bíblia para enganar o crente. Ele usa a Bíblia para enganar o crente.
Mas crente que conhece a voz de Deus, de joelho no chão, em oração, esse crente dificilmente ele é enganado, tá? Doutrina de Balaão é você pregar por dinheiro e você estar na igreja e estar no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. São doutrinas muito legalistas, né? Assim, muito liberalistas, né? Que diz que nós estamos no tempo da graça, nós não estamos na lei, então você pode ser crente, você pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz, sabe? Beber, se prostituir, é doutrinas de Balaão, tá? Homens que pregam por honras terrenas, homens que buscam honras terrenas e uma igreja que é liderada por um homem com essa característica é uma igreja que está caminhando na contramão da salvação. Se prega muito sobre, nas igrejas que tem esse espírito, essa doutrina, se prega muito sobre dinheiro, se prega muito sobre prosperidade, sobre ganho, sobre sucesso, mas prega pouco a cruz, prega muito pouco o evangelho, prega muito pouco a vinda, o juízo vindouro, a ira de Deus. Isso aí tem que ser pregado, mano. Nós estamos vivendo o último tempo. Se você não souber identificar os ataques do inimigo para você se defender, como é que você vai viver nesse mundo? Como é que você vai alcançar a tua salvação? Ele vai te enganar. E um grande atrativo para enganar crente é doutrinas de Balaão, homens que amam mais o prêmio do mundo do que a Deus. Homens que vão para a igreja e dão oferta e dízimo porque querem receber algo de volta da parte de Deus. Isso é um absurdo, tá? Isso é uma doutrina diabólica, sabe? São crentes que tentam enganar a si mesmo, tentando comprar Deus com dinheiro. Doutrina de Balaão. Mas a pior de todas elas é a doutrina de Jezabel, porque ela engloba tudo isso, tudo que é engano. A doutrina de Jezabel é um ministério que prega o que a igreja quer ouvir. A doutrina de Jezabel é um pastor que prega aquilo que agrada a igreja. Sabe, a igreja gosta de ouvir sobre prosperidade, então ele sobe lá e prega prosperidade. A igreja gosta de ouvir que vai ficar rico, que vai ser curado, que o seu filho vai entrar na faculdade. O pastor prega isso. Doutrina de Jezabel. São homens corrompidos pelo engano, para pregar o engano. E quando o líder da igreja, o pastor, o ministério da igreja está debaixo de uma forte influência de Jezabel, a igreja também está. É uma igreja que não aceita a repreensão. É uma igreja que consegue forçar aquele que está pregando, induzir ele a pregar algo que ela quer ouvir. O espírito de Jezabel também, ele cria espírito de intimidação no meio da igreja. A igreja é fortemente intimidadora. Ela intimida o pregador, ela intimida o pastor, sabe? São um ministério musical tomado de espírito de intimidação, intimidando aqueles que estão à frente. Espírito de Jezabel é espírito que corrompe profeta, que intimida profeta. Ou faz o que eu quero, ou eu te mato, assim, mais ou menos assim. E quando você começa a pregar e começa a se afastar daquelas pessoas com espírito de intimidação, elas começam a te difamar, começam a difamar o crente. E a gente tem que perceber isso para a gente não cair nesse. Eu concluo aqui, queridos, esse texto de Apocalipse 2, as doutrinas de Balaão. Eu espero que você tenha compreendido acerca dessas doutrinas. O problema dessas doutrinas é que a gente sempre vai estar inserido nessas igrejas. A maior parte dos crentes hoje está inserido em igrejas com forte espírito controlador, forte espírito manipulador, privando os crentes da liberdade que Deus conquistou na cruz, que o Espírito Santo, que Jesus conquistou na cruz. Liberdade essa que é garantida pelo Espírito Santo. Então a gente não pode cair nesses truques do diabo, nessas doutrinas
de mentira que tem sido, que às vezes o inimigo usa até a Bíblia para nos enganar, tá bom? Então deixo aqui esse alerta, eu espero que você tenha entendido e fica com Deus. Até mais.